Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar como integrar estratégia e execução. Por mais que você possa ter na sua empresa uma estratégia diferenciada e visionária, isso não é garantia que com essa estratégia você vai ter os resultados esperados. Então, o que você precisa para garantir esses resultados? Você precisa garantir que alguém vai executar com excelência, excelência operacional, essa estratégia. É a soma dos dois, e ambas são vitais, que vai te trazer o atingimento da visão, ou seja, teus resultados de curto e de longo prazo. Mas para garantir essa cola, na verdade, eu dependo do que a gente chama de alguns processos de governança. Esse processo de governança a gente está chamando de modelo de gestão integrada. Integrar o quê? Integrar estratégia e execução. Então, vamos falar um pouquinho desse modelo de gestão integrada. Ele nada mais é do que uma série de etapas que eu vou construindo e no final eu vou ter essa garantia de integração. A primeira delas é o que a gente chama de mobilize a liderança. Um CEO, um presidente de empresa, ele depende de saber o que os acionistas têm de expectativa da empresa antes de sair fazendo o seu plano. Então a primeira coisa é, quais são as expectativas que tem em relação à empresa, tanto de curto quanto de longo prazo. Sabendo essas expectativas, ele compartilha isso com seu time de liderança, seus diretores, tá? E mobiliza a liderança nessa direção. Aí sim, já é possível, então, com todo mundo alinhado com essa direção, começar a desenvolver a estratégia, que é a próxima etapa. O desenvolver a estratégia passa pelas etapas tradicionais de um planejamento estratégico, que são revisitar ou construir, se não tiver ainda, missão, visão, valores. Passa por fazer uma análise interna e uma análise externa. Passa por consolidar essas análises numa análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Passa por derivar do SWOT para uma lista de estratégias. Mas não adianta só ter essas estratégias como uma lista. Você precisa saber se elas vão dar certo ou não, e para isso você coloca indicadores e metas em cada uma dessas estratégias. Isso é o que a gente chama de traduzir a estratégia. Então eu tenho metas e indicadores para cada uma delas. Mas também não adianta eu ter isso só para a empresa. Eu preciso fazer essas estratégias aterrissarem no resto da organização. É isso que a gente chama de alinha a organização. Eu vou desdobrar essas estratégias em táticas até chegar em atividades, de modo a cada um saber que tipo de contribuição tem que dar para chegar na estratégia. Mas quando eu faço plano estratégico, normalmente eu estou pensando em metas anuais. Mesmo quando eu chego para o funcionário que está lá embaixo e cuida de uma atividade, ele está sendo medido no ano. Eu preciso começar a medir isso de forma mensal ou pelo menos trimestral para poder garantir que eu vou fazer um acompanhamento, que a estratégia está funcionando e tomar alguma ação no meio do caminho. É por isso que eu tenho que passar pela etapa planejo e operação. Ou seja, eu vou quebrar aquelas metas anuais em metas mensais, eu vou quebrar aquele projeto que é para ser feito no ano, nas várias atividades, para poder depois fazer esse acompanhamento. Mas eu planejei a operação, já sei o que eu tenho que fazer cada mês, e eu preciso começar a colocar em execução. Antes de colocar em execução, é legal eu me preparar para executar. Eu não saio executando, né? Eu vou começar o ano seguinte, talvez com uma nova área, eu preciso contratar gente. Antes de entrar no ano seguinte, talvez eu tenha que distribuir os objetivos individuais para cada um, eu tenho que treinar as pessoas em algumas coisas que ainda não foram capacitadas, né? Então eu preciso me preparar para executar. Aí eu entro na etapa de execução propriamente dito e, paralela a ela, eu vou monitorando o que está acontecendo, eu vou aprendendo com o que está acontecendo e vou fazendo os ajustes táticos, que é nessa etapa de monitore e aprenda. Tem alguma coisa que não está funcionando, eu vou lá e corrijo, eu tomo ações corretivas. Mas se eu tenho alguma coisa para corrigir na estratégia, eu não corrijo isso todo mês, né? Porque se eu corrigir estratégia todo mês, eu viro um navio sem direção. Para isso eu tenho a etapa teste e ajuste. Ajuste da estratégia, ou seja, passaram-se já 6 meses, eu sei que uma estratégia não está funcionando, eu vou lá e faço o ajuste devido e ponho ela para funcionar.
A garantia de uma boa execução da estratégia vai acontecer se eu executar adequadamente cada uma dessas etapas. Nos próximos vídeos, o que nós vamos fazer é detalhar cada uma dessas etapas um pouco mais. Muito obrigado e até a próxima.